Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal analisando mais uma vitória do Santos no Campeonato Brasileiro, 3-0 sobre o Vasco, no estádio do Pacaembu, na tarde deste domingo, Dia das Mães, TV aberta para quase todo o Brasil e um público decepcionante de 12 mil pessoas. Você vai dizer assim, poxa, mas na Vila não dá 12 mil, eu sei que não dá regularmente, só que não pode dar 12 mil no Pacaembu, desculpa com toda a sinceridade. Falo com a tranquilidade de quem defende os jogos no Pacaembu. Não sou daqueles que diz que Santos é de Santos, o Santos tem que se enterrar na Vila Belmiro para jogar aqui eternamente. Mas não dá para aceitar, não dá para aceitar. É muito pouco. Eu não estava nem pedindo 38 mil pessoas numa partida como essa. Estava falando de pelo menos 20 mil torcedores, 25 mil torcedores. Então, eu disse isso outro dia e vou insistir na tese. A gente precisa entender o que acontece, porque o Santos historicamente forma grandes times que jogam para quase ninguém, né? São feitas promoções, o sócio paga mais barato e não adianta. São 5, 6 mil na Vila, 8 mil na Vila, 12, 14 mil no Pacaembu. De vez em quando tem 30, 35, 40 mil no Pacaembu. De vez em quando tem 15, 16 mil na Vila Belmiro. Então alguma coisa precisa ser dita a respeito desta situação e parabéns aos que foram, né? Mesmo domingo, Dia das Mães, mesmo com chuva em alguns lugares, parabéns aos que foram. Os que não foram, a gente precisa realmente fazer um questionário, anotar lá o porquê que isso acontece. E quando isso acontece, obviamente a gente fica preocupado. Imagino que contra o Atlético Mineiro, naquele jogo decisivo da Copa do Brasil, que será na outra semana, né, o jogo de volta, porque quarta-feira agora é lá em Belo Horizonte, a torcida vai, depois de 2 jogos fora, será o Atlético lá em Minas e o Palmeiras no Allianz Parque. Imagino que neste jogo de volta nós tenhamos lá um grande público no Pacaembu na volta da Copa do Brasil. Mas enfim, discutam, debatam, dirigentes do Santos expliquem o porquê. Eu acho que algumas partidas elas têm que ser analisadas pontualmente. Mas enfim, como foi, eu não acho nem que seja mais por questão de análise hoje em relação à diretoria. É uma questão puramente de política. Como o Pérez prometeu que ia fazer mais jogos no Pacaembu, 50%, e como teve muita gente que apoiou na eleição com esta plataforma, ele está cumprindo uma promessa de campanha, mesmo que não seja o ideal para o torcedor e também para o time de futebol. Porque o São Paulo, de novo, falou que preferia jogar na Vila, os jogadores também já falaram disso. Eu acho que os jogos que precisam ir para o Pacaembu, eles precisam ser escolhidos de outra forma. Mas enfim, eu posso estar errado, né? Eu não sou o dono da verdade. Eu só acho que em números frios, numa análise fria, a gente sempre arruma uma desculpa. O jogo é muito cedo. O jogo é muito tarde. O jogo é no fim do mês que o pessoal está sem dinheiro. O jogo passa no boteco. O jogo não tem atrativo. O adversário pequeno. Ou não sei o quê. Ou deu problema para vender. Sempre tem uma desculpa. Sempre tem uma desculpa. Então, um jogo como esse que a gente assistiu nesse domingo, né, é uma pena, porque o torcedor perdeu a chance de ver um baita do espetáculo. O Santos jogou muito bem, especialmente o primeiro tempo. E era para ter feito, sei lá, 8-0 no Vasco, com todo respeito. E o Luxemburgo lá assistindo, né? Aliás, eu acho engraçado que o Vanderlei Luxemburgo passou por um processo de joelização, né? Virou meio que um personagem, uma coisa meio caricata, meio Joel Santana, e teve muita gente enaltecendo a volta do Luxemburgo. Eu também enalteço, desde que seja longe do Santos. Pode ficar lá no Vasco, onde quer que ele vá trabalhar. O cara podia estar lá no banco, né? Já dá uma moral para os jogadores. É esse aí que tem umas viúvas aqui em Santos que querem trazer de volta. Vejam a diferença do que é o São Paulo para ele e para todos os outros. Enfim, dito isso, sei que vão me dar pedrada, sei que vai ter gente que vai reclamar, né? Porque por mais que a gente diga e explique aqui por A mais B, com sujeito, com verbo, com tudo bonitinho, né? Que somos favoráveis, eu sou favorável à divisão de jogos. Sou favorável aos jogos no interior. Sou favorável a prestigiar a torcida de São Paulo. Mas eu não sou obrigado a passar o pano, do mesmo jeito que quando a Vila tá as moscas a gente tem que descer a lenha, quando joga para meia dúzia no Pacaembu também a gente tem que reclamar.
Ah, mas não daria na Vila Belmiro 12 mil, não sei dizer. A torcida do Santos, o comportamento dela é bastante complexo. Enfim, vamos em frente, porque essa discussão parece ser interminável. Parece uma daquelas novelas que não acaba nunca. A gente fala, vocês reclamam daí, argumentam da Vila do Pacaembu, da torcida não sei o quê, de ser do mundo, de ser de Santos, e a gente não vai para frente. O clube continua sendo penalizado. E um jogo que passou para o Brasil todo, né? Que seria importante para mostrar a força da marca, além da questão técnica, né? Até por uma questão de patrocinador, pô lá, estádio lotado e tal, né? A gente perde essa chance. Enfim, eu também já disse aqui que acho que o ingresso é muito caro, seja em São Paulo, seja na Vila Belmiro. Ah, mas o ticket médio, não sei o quê, bom, pode dar a desculpa que for, se você não cativar as pessoas para elas voltarem ao estádio aos poucos, cobra 5, depois que elas estiverem acostumadas elas vão pagar 10, depois que elas estiverem acostumadas elas vão pagar 15, vão pagar 20 e assim por diante, né? Vão virar sócios e coisa e tal. Enquanto um ingresso custa 80, 60, para mim é caro, né? Porque não é só o ingresso, é tudo que envolve levar um parente, um filho, uma namorada, lanche, transporte, né? Os caras não colocam isso na conta, enfim. Bom, mas eu não quero me estender muito nisso, porque o tema principal é o time, que apresentou um grande futebol, né? A despeito das falhas do goleiro vascaíno, né? Que para alguns é mais tema de pauta do que o jogo propriamente dito, as questões envolvendo o goleiro do Vasco, Sidão, efetivamente o que a gente viu de novo foi um Santos dominante. Um Santos que varia, né? Entre ter muita posse de bola e ter um pouco menos, mas ser incisivo, ser moderno, marcar pressão, 2 gols que saíram numa marcação alta do Santos e com jogadores que foram muito bem. O Carlos Sanches, por exemplo, ele só não premiou a atuação dele porque ele perdeu gols incríveis. E por outro lado nós tivemos o Jorge muito bem, né? Também poderia ter aproveitado os lances ofensivos de um pouco mais de qualidade. Repito, gostei muito do Jorge, mas acho que os 3 que fizeram os gols, principalmente o Rodrigo e o Pituca, foram espetaculares, né? O Soteldo começou mal, mas depois melhorou. O pessoal brinca que ele às vezes não faz gol porque tem perna curta, e eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Ele tem certos lances que ele se atrapalha entre dar o passe e finalizar, mas acho que é porque, não sei se ele tem realmente essa questão da finalização, quando a bola vem mais limpa para ele, ele põe para dentro, como foi o caso do 3º gol. E está calando muito a corneta xenofóbica, né? Porque o pior de tudo neste país é a corneta racista, é a corneta xenofóbica, que o Santista está vendo acontecer com o seu treinador, né? Um monte de sujeito aí querendo garantir mercado, né? Fazer reserva de mercado, falando do São Paulo só porque ele é argentino, né? Enfim, e vale para o Soteldo também, como valeria para o Copete, valeria para o Aguilar, para qualquer outro, né? Eu acho que se você for analisar tecnicamente o jogador, ok, mas porque o cara é baixinho, porque ele é venezuelano, não é justo, não é sério, né? E o rapaz vem sendo prestativo, vem sendo produtivo. Eu não sei se numa condição ideal, se o Rodrigo fosse ficar até o final do ano, se o Santos tivesse um camisa 9, se ele seria titular. Mas hoje, devido às circunstâncias, ele tem sido muito útil, tem ajudado demais o time do Santos quando entra. Então, um ponto positivo aí para o Soteldo, mas, repito, sem dúvida, o Pituca, que renovou o contrato, graças ao bom Deus, renovou o contrato, vai ficar aí por mais um tempo, com uma multa rescisória mais alta, que é um jogador extremamente moderno, né? Só não é mais badalado pela imprensa porque não tem um cabelão, um bigodão. É a mesma história que falavam do Durval, né? Se o Durval, ao invés de ter cara de nordestino, tinha um amigo meu que falava isso, se ele tivesse um bigodão mexicano e coisa e tal, cara de matador, ele ia ser super valorizado, porque infelizmente algumas análises são feitas baseadas aí no visual, né? Era que nem o Beckham, né? O Beckham foi a maior enganação do futebol mundial. Ele batia na bola parada, ele era bonzinho, mas eu cansei de ver aqui no futebol brasileiro um monte que batia na bola melhor do que ele. Só que ele era o Beckham, né? Inglês, loirinho, né? Capa de revista, marido da Spice Girl e coisa e tal. Então ficava esse oba-oba todo, só jogou em time forte, né? Era fácil, né? No Manchester United, no Real Madrid, até eu jogava com 100 quilos lá naquele time. Enfim, e tem gente que analisa pelo visual. E o Pituca é zoiudo, é magrinho, né?
tem aquele sorriso meio esquisito e coisa e tal, e os caras pegam, e te chama pituca ainda por cima, e aí os caras pegam no pé. Mas se você olhar tecnicamente, é um moleque que está aprendendo a fazer gol, inclusive, está se apresentando na área para fazer gol, está finalizando. É um volante super moderno, um cara que tem uma vitalidade, um pulmão, marca, carrega a bola do meio para frente. É um jogador espetacular. Eu acho que é um daqueles que infelizmente o Santos talvez não consiga segurar muito tempo, porque logo logo vai ter proposta. Repito, é um jogador que qualquer treinador inteligente gostaria de ter, jogador moderno. E o Rodrigo é aquilo, cada atleta tem uma maturidade. O Rodrigo, eu sempre cobrei dele mais atitude e participação, nunca questionei o lado técnico dele. Tem gente que fica aí escrevendo em rede social, tá vendo, o Santos vendeu, hein, que grande negócio, o moleque não joga nada. Desculpa, só se o cidadão não entender de futebol para achar que o Rodrigo não joga nada, entendeu? Ele é um rapaz que tem claras condições técnicas acima da média, né? O gol que ele fez hoje, a participação dele na partida é uma clara demonstração deste potencial. Claro que eu não posso afirmar aqui se ele vai ser um Neymar, se ele vai ser um Robinho, mas que ele vai ser um jogador muito acima da média, que tem tudo para dar certo no Real Madrid com o Zidane e com outros caras que vão chegar lá. Estão dizendo que o Hazard vai para lá, que até o Neymar pode ir. Então ele só tende a crescer, ele tem um potencial enorme. E é uma pena que vai, daqui a mais algumas partidas, até acho que final de junho, né, ele vai deixar o Santos, vai se despedir, vão faltar agora 7 jogos para ele ir embora do Santos. E aí a gente vai ter um problema sério de que vai ser achar um cara que faça esse trabalho de desconcertar a defesa adversária, de fazer algo diferente. Hoje na base, na posição dele, não sei quem que a gente poderia subir. E no mercado para trazer também não é fácil. Enfim, o Rodrigo está crescendo na hora que ele vai embora. Se ele continuasse nessa pegada, nesse ritmo, com o Sampaoli no Santos, ele certamente no ano que vem, não sei se nessa temporada, mas no ano que vem, se o nosso futebol permitisse que o atleta continuasse e num trabalho sério, ele certamente ia ser o melhor jogador do futebol brasileiro em 2020. Mas ele não vai estar aqui, porque já está vendido para o futebol espanhol. Mas enquanto o Santos puder aproveitar, que aproveite bem e que o Sampaoli também use-o nos jogos importantes que a equipe tem pela frente. Esta semana são 2 jogos fora, quarta-feira contra o Atlético Mineiro e sábado contra o Palmeiras. Imagino que até por estas situações nós tenhamos a volta do esquema com 3 zagueiros e mudanças de peças eventuais no meio de campo e no ataque. Esse revezamento que vem acontecendo, pode ser que volte o Derlis, pode ser que o Alisson continue, ele entrou no segundo tempo, o Pituca não sai de jeito nenhum, o Sanches com o Jean Mota, enfim, mudanças que poderão acontecer. E no frigir dos ovos, para fechar, além do Santos estar lá em cima da tabela de classificação, 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 10 pontos lá entre os líderes do Campeonato Brasileiro, foi mais uma partida que chamou a atenção para o volume de oportunidades criadas. Teve bola na trave, teve bola que foi ajeitada e foi desperdiçada, mas é um time que cria muito, que finaliza demais e que a gente fica sempre perguntando e se esse time tivesse o tal do 9? Hoje, se o Santos tivesse feito metade do que criou, tinha feito um 6-7 no Vasco. E aí, pelo saldo de gols e pelo número de gols marcados, seria líder do campeonato, né? Só não é líder do campeonato porque tem saldo pior, porque tomou gol nas outras partidas, né, e não marcou tanto quanto poderia, né, não marcou contra o CSA, que foi um desperdício. Enfim, essas tantas oportunidades criadas, se eu fosse centroavante de qualquer time, eu ficaria interessado em jogar no Santos. Porque eu vendo pela televisão, eu falo assim, caramba, olha quanta bola vem aqui para a área, trabalhada, ajeitada, açucarada, azeitada, é só pôr para dentro. E aí é para o cara se fazer como atleta, não para ganhar dinheiro, né? Alguns teriam que pensar nisso. Não sei quais são os nomes trabalhados. Falaram do Uribe aí do Flamengo, o Flamengo não vai soltar, né? Dizem. Mas que, eu repito, se eu fosse centroavante olhando esse time do Santos jogar, eu ia querer muito jogar nesse time. Então, ou se trabalha nesse aspecto, ou o pessoal que está em campo tem que dar uma caprichada maior na hora de colocar a bola para dentro. Por quê? Porque num campeonato de regularidade, que tem alguns outros times que têm características diferentes do Santos, mas que são competitivos,
essa questão do gol, do saldo, dos gols marcados e do número menor de gols sofridos, isso vai fazer diferença. Isso pode pesar lá na frente, né? Claro que é muito difícil de acontecer, por exemplo, o que aconteceu nesse domingo no Campeonato Inglês. Você entrar para uma decisão com uma diferença de 1 ponto entre 2 times, o City e o Liverpool. Mas pode acontecer, por que não? Você chegar faltando 2, o Santos em 2004, né? É uma prova disso. Foi reverter a vantagem do Atlético Paranaense do Petralha na penúltima rodada contra o São Caetano. E depois assumiu a liderança e se garantiu contra o Vasco na grande final dos pontos corridos lá em São José do Rio Preto. Então, é só um detalhe que eu queria chamar a atenção. É preciso que esse time converta mais, que ele transforme essa quantidade enorme de oportunidades criadas em gol, porque saldo faz sim toda a diferença. Então, de qualquer forma, é preciso dar os parabéns ao time, os parabéns ao Sampaoli, aos jogadores. O time fez uma partida excelente, só não foi melhor, justamente por isso que eu falei da questão dos gols, mas a zaga foi firme, o Vanderlei foi bem, o Vitor Ferraz fez o que se esperava dele ali, não comprometeu pelo menos, o Alisson voltou no segundo tempo, o Sacha trabalhou, correu, brigou, o Derlis entrou depois, criou, quer dizer, o Santos foi, o Jean Mota entrando também, foi um time que foi coeso, né, que foi bastante interessante no aspecto coletivo, construindo mais este resultado. Semana, já disse, quarta-feira tem o Atlético lá. É um jogo para que o Santos aproveite o fato do Atlético ter perdido, que para o Atlético talvez a pressão seja um pouco maior de fazer o resultado, e o Santos tem que jogar com tranquilidade e praticar aquele futebol que vem praticando, e tentar arrancar um resultado razoável lá de Minas, para depois decidir aqui no Pacaembu. E contra o Palmeiras no sábado também a mesma coisa, porque é um jogo que vai valer a liderança do campeonato. Uma pena que neste futebol brasileiro nós temos este Palmeiras, por exemplo, que jogou em Minas no final de semana, vai ter a semana toda para descansar, porque não tem Libertadores, pela Copa do Brasil só joga depois, e o Santos com 2 partidas fora de casa em sequência no momento decisivo. Vai exigir demais da questão da logística, do planejamento e do uso correto dos jogadores. Vai ter um jogo com 3 zagueiros, qual deles? Os 2? Né? Vai ter algum revezamento na lateral, Felipe Jonathan pode voltar, enfim. O São Paulo vai ter pouco tempo para pensar no time para o Atlético Mineiro. E depois desse jogo, pouco tempo também para preparar a equipe para o jogo contra o Palmeiras. Mas é uma semana muito importante, que pode determinar a continuidade do Santos na Copa do Brasil e a prova cabal de que o time luta sim pelo título do campeonato de 2019. Tá certo, meus amigos? Queria agradecer a audiência de todos, pedir para que os senhores continuem se inscrevendo no canal. Quem não for inscrito, por gentileza, se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações. Curta o nosso vídeo, tá certo? Indique para os amigos, né? Pode mandar inbox, pode mandar no Messenger. Você clica lá, copia o link, manda no WhatsApp para os seus amigos, lá no grupo do WhatsApp, lá, faz essa propaganda do canal, que a gente vai crescendo e vai continuando esse trabalho aqui, aliás, como tantos outros colegas fazem na internet, nas redes sociais da mídia santista, tá certo? Meus amigos, nos encontramos essa semana muitas vezes, hein? Porque tem muito jogo, a gente vai estar aqui analisando bastante as notícias do Santos, tá certo? Muito obrigado a todos, um grande abraço, nos encontramos em breve para mais um vídeo aqui no canal, até a próxima. Tchau, pessoal.